Saudações, concurseiro estatístico! No vídeo de hoje, você verá a função gama, uma função matemática que nos ajudará no cálculo de momentos de variáveis aleatórias. Veremos uma modificação da função gama, que também será muito útil para resolver rapidamente questões de concurso. Veremos a distribuição gama e veremos também que uma distribuição exponencial é, na verdade, uma distribuição gama. Aprenderemos a calcular os momentos dessa distribuição de uma maneira bem rápida que nos ajudará na resolução de questões de concurso. Bom, a função gama, definida na matemática, lembremos que a função gama não se trata de variável aleatória, ela é definida para cada número real positivo alfa, como gama de alfa é a integral de x elevado a alfa menos 1 e elevado a menos x dx. Temos aí a equação 1. Alguns resultados são interessantes nessa função. Gama de 1 é 1. Temos também que se alfa é um número maior que 1, gama de alfa é alfa menos 1, gama de alfa menos 1. E esse resultado provaremos adiante. Um resultado que não será provado, mas que é particularmente importante quando você estiver estudando distribuição Qi², por exemplo, é que gama de meio é igual a raiz de π. Grave esse resultado. Ainda se n é um inteiro positivo, gama de n é n menos 1 fatorial. E esses resultados nos ajudarão no cálculo de integrais. Bem, nós temos então que gama de alfa pode ser igual a alfa menos 1, gama de alfa menos 1. Esse resultado nós provamos usando integração por partes. Se fizermos na equação 1, u igual a x elevado a alfa menos 1 e dv é elevado a menos x, du será alfa menos 1, x elevado a alfa menos 2 e v menos e elevado a menos x. Logo, usando a técnica de integração por partes, teremos esse resultado. Nessa primeira parcela, o limite dessa primeira parcela vai a zero. Nessa segunda parcela, nós teremos alfa menos 1 vezes essa integral. Mas essa integral recai na definição de distribuição gama e nós obtemos alfa menos 1, gama de alfa menos 1. Se fizermos uma indução, veremos que se n é um número inteiro positivo, gama de n é igual a n menos 1 fatorial. Se você não está familiarizado com integração por partes, ou ainda com esses resultados que foram ditos, não se preocupe, apenas grave esses resultados e isso vai ajudar muito no cálculo de momentos. Bom, uma modificação da função gama acontece quando no expoente do número e aparece um beta. Então, nós teremos que integral de x elevado a alfa menos 1 e elevado a menos beta x dx é gama de alfa sobre beta elevado a alfa. Temos aí, então, o segundo resultado importante. Não provarei esse resultado, mas também chegamos a esse resultado usando a integração por partes. E esse resultado será muito útil no cálculo de momentos de variáveis aleatórias com distribuição gama e exponencial, por exemplo, dentre outras. Bem, falando da distribuição gama, agora sim, uma distribuição de probabilidade. Seja x uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por essa expressão aqui. Então, temos uma densidade com os parâmetros alfa e beta definidos dessa maneira aqui. Veja que aparece função gama nessa
densidade. Função gama não é uma variável aleatória. Função matemática gama, mas a distribuição gama é uma variável aleatória. A variável aleatória nesse caso é o x, que varia aí na reta real para os números positivos. Bom, um resultado interessante é que se trata de uma variável aleatória. Se se trata de uma variável aleatória, integrando essa densidade em todo o seu domínio, nós teremos a unidade. Então, a integral dessa densidade nos fornecerá. Bom, lembrando aqui, beta elevado a alfa sobre gama de alfa é um número real. Não é variável aleatória. E não é variável x nesse caso. Sai do integrando e nós ficamos com integral de x elevado a alfa menos 1 e elevado a menos beta x dx. Ora, essa aqui é a nossa definição da equação 2. Trata-se da função gama modificada. O resultado dessa integral é dado por gama de alfa, beta elevado a alfa. A constante que estava fora do integrando nos fornece, multiplicado por esse resultado, nos fornece a unidade. Então, de fato, trata-se de uma função de densidade de probabilidade. Bom, imediatamente nós vemos que a esperança de x, sendo x uma função, uma distribuição gama, é dada por x vezes a sua densidade, integrada em todo o seu domínio. Ora, x, mesma base aqui, somamos esses expoentes, tiramos essa constante da integral e obtemos o seguinte resultado. X elevado a alfa menos 1, aliás, mais 1 e menos 1, somando aqui os expoentes, é elevado a menos beta x dx. Lembrando da nossa equação 2, aqui nós temos a função gama modificada para um alfa mais 1. E teremos o seguinte resultado. Beta elevado a alfa sobre gama de alfa. Gama de alfa mais 1, essa integral, dividido por beta elevado a alfa mais 1. E teremos que a esperança de uma variável aleatória gama com parâmetros alfa e beta é dada por beta elevado a menos 1, resolvendo aqui em beta, e usando a definição de função gama, sabemos que gama de alfa mais 1 é alfa fatorial. Gama de alfa, alfa menos 1 fatorial. Obtemos, então, alfa sobre beta. A esperança de uma distribuição gama com parâmetros alfa sobre beta, aliás, com parâmetros alfa e beta, é alfa sobre beta. Tendo essa informação em mente, numa questão de concurso, por exemplo, você não precisa resolver todos esses cálculos. É só fazer a razão de alfa sobre beta para obter a esperança de uma distribuição gama. Bom, ainda falando da distribuição gama, um resultado interessante é que se você fizer o alfa igual a 1, como que ficará essa densidade? Se alfa igual a 1, teremos a seguinte densidade. Substituindo o 1 aqui, onde temos o alfa, vamos obter que f de x dado beta, tirei o alfa porque o alfa é igual a 1, é igual a beta e elevado a menos beta x. Ora, essa densidade trata-se de uma distribuição exponencial. Então, quando aparece lá em concurso uma distribuição gama com alfa igual a 1 e um beta positivo, é igual a uma função exponencial de parâmetro beta. Rapidamente você identifica, já tem esse conhecimento prévio e não precisa fazer nenhum tipo de cálculo na prova. Um resultado ainda imediato também,
Como vimos anteriormente, a esperança de uma função gama é o parâmetro alfa dividido por beta. Então, a esperança de x é alfa sobre beta. Se alfa é igual a 1, que é uma exponencial, teremos 1 sobre beta. Sabendo essa informação, não será necessário realizar cálculo algum na hora do concurso. Um resultado bem interessante também é que, a partir disso, você pode calcular qualquer momento de ordem k, de uma função gama ou exponencial. Isso será dado pela integral de x elevado a k vezes a densidade, integrada aí no todo o domínio de x. Lembrando que a nossa variável aleatória é o x. Esse beta é uma constante, vai sair para fora da integral. E teremos, então, somando aqui os expoentes. Aliás, só para mostrar o artifício, né? X elevado a k é a mesma coisa que x elevado a k mais 1 menos 1. Lembrando da nossa equação 2, esse resultado aqui trata-se, na verdade, de gama de k mais 1 sobre beta elevado a k mais 1. E rapidamente a gente resolve essa equação achando k fatorial sobre beta. Então, dado uma distribuição exponencial, o momento de ordem k, centrado em zero, nesse caso aqui, né, é dado por k fatorial sobre beta. E aí a gente obtém rapidamente, por exemplo, o momento de ordem 2, 2 fatorial sobre beta, 2 sobre beta. O momento de ordem 3, 3 fatorial sobre beta, 6 sobre beta. Então, veja que rapidamente a gente obtém os momentos da distribuição exponencial, da distribuição gama, tendo o conhecimento da função matemática gama. Resumindo tudo que a gente viu até agora, vimos a função matemática gama, definida por essa igualdade aí. Vimos também que ela pode ser escrita como alfa menos 1, gama de alfa menos 1. Vimos ainda que se alfa é um inteiro positivo, gama de alfa é alfa menos 1 fatorial. A função gama modificada é definida por essa igualdade e é dada por gama de alfa sobre beta elevado a alfa. Vimos ainda a densidade de uma distribuição gama, dada pelos parâmetros alfa e beta. E vimos que a esperança de uma distribuição gama é alfa sobre beta. Quando alfa é igual a 1, trata-se de uma distribuição exponencial. E que o momento de uma variável aleatória exponencial é o inverso do seu parâmetro, 1 sobre beta. Podemos rapidamente calcular qualquer momento de ordem k, tomando k fatorial sobre beta. Então, essas foram as dicas de hoje. O concurseiro, de posse desses conhecimentos, evitará muitos cálculos numa prova de concurso e com certeza ganhará tempo para aquelas questões mais difíceis. Um grande abraço. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e deixe aí nos seus comentários as suas impressões sobre essa aula, suas dúvidas. E uma grande dica que eu dou para vocês é tentar ver a distribuição Qi quadrado e como que a função gama se aplica na distribuição Qi quadrado. Qualquer dúvida, e-mails para concurseiro_estatístico@outlook.com. E se você quiser resoluções de provas, resoluções temáticas, visita o blog do Concurseiro Estatístico, a página do Facebook do Concurseiro Estatístico, que você vai conhecer o material que eu disponibilizo para a sua preparação de concurso. Um grande abraço e até a próxima videoaula.